Para o nosso próximo painel, Estratégia para o Encadeamento Produtivo e Inovação, convido aqui ao palco, no momento, o senhor Renato Regazzi, chefe de gabinete CDE do SEBRAE, o senhor Delfim Moreira, presidente da Associação Comercial de Maricá, o senhor Miguel Fernandes, presidente do CREA do Rio de Janeiro, e o senhor Cláudio Gimenez, presidente do ICITIM. Vamos lá. O presidente do CREA está vindo aqui também. Tudo bem. Sejam bem-vindos, Cláudia, por favor. Delfim. Estou representando o Cláudio. Vamos lá. Ciro, estou hoje representando aqui o presidente do ICITIM. Obrigado aí, tá? Vamos lá, gente. A gente vai fazer um debate aqui. A gente não vai fazer apresentação nenhuma, tá? Pelo contrário, nós vamos debater em cima desse tema aí, clusters setoriais estratégicos para o desenvolvimento de cadeia produtiva. O que é isso para vocês? O que é isso para Maricá e região? Vocês, para fazerem desenvolvimento, vocês têm que ver as vocações que vocês têm. O professor Alexandre mostrou a questão da economia do mar. Alguém tem dúvida que vocês são um município litorâneo, um município costeiro? Claro que não. Mas será que vocês exploram o potencial desses recursos para gerar prosperidade suficiente para a população e gerar oportunidade de empreendedorismo? Essa discussão aqui no nosso painel. Eu vou começar falando e passando a palavra para o presidente da Associação Comercial, Delfim, que também é um especialista nesse tema, porque vem trabalhando de forma prática, através do associativismo, essa questão de desenvolver os setores aqui na região, aqui em Maricá. Obrigado, Regazzi. É muito importante para mim até estar aqui numa mesa onde tem esse cara, que eu sou fã há muito tempo, o representante do ICITIM, do Gimenez, que também é o nosso professor, que é maravilhoso. E muito obrigado ao senhor Miguel, que está também aqui conosco, já faz parte de Maricá. Regazzi, há algum tempo atrás, a nossa Associação Comercial de Maricá, lá em 2015, ela começou a modificar um pouco o caminho dela. A gente vê que em Maricá existe um desenvolvimento, a gente vê que em Maricá existem grandes empresas, e a nossa pergunta sempre era, por que eles não compram na gente? Por que as grandes empresas em Maricá não compram no comércio local? Bom, aí começamos a fazer alguma coisa que eu posso dizer aqui e te agradecer por isso, porque você nem sabe, mas depois da pandemia eu vi uma palestra sua no Fórum da Alerj, que foi o que me inspirou, né? Porque você falou algumas coisas como clusterização. E aí vamos estudar o que é clusterização. É isso, gente. É o que vocês fizeram hoje. Nós reunimos grandes empresas da cidade, sentamos com pequenas empresas da cidade e as pequenas empresas, eu posso vender isso para você. A clusterização começou lá em 1990, década de 90 para lá, porque na indústria, não é? Na indústria, fábrica de automóveis e tudo mais. Ora, era muito mais simples para uma fábrica de automóveis ela ter um parque industrial onde, ao invés de ela ir pesquisar sobre uma lâmpadazinha que acendia e apagava o tempo todo, tinha uma outra empresa que fazia isso para ela, né? Aí a nossa associação começou a tomar um caminho. É um caminho que até hoje a gente segue. Esteve presente hoje aqui a Codemar, com a Marta, representando o aeroporto, representando então as empresas que estão no aeroporto. Fizemos em maio do ano passado uma reunião com essas empresas e começamos a criar aqui uma rede de apoio entre o governo e o comércio local. Isso já foi um passo muito interessante. Estamos na segunda etapa desse caminho e foi muito bom. Por isso foi muito bom o Conecta chegar, que exatamente na segunda etapa ele veio para aqui. O ICITIM é interessante estar presente, que o senhor Cláudio Gimenez, nosso presidente, toda hora que ele fala conosco, ele diz: vocês são a cadeia produtiva da cidade e nós estamos aqui para comprar de vocês.
Gente, e é isso que eu passo, né? Nosso presidente da CDL, Paulo, sabe disso, né? Nós somos realmente uma cadeia produtiva. Nós estamos aqui para vender, mas nós temos que nos capacitar para isso. Por isso, o amigo Regazzi lá atrás dizia, né, que esse encadeamento produtivo tem que ser uma coisa de governo, né, uma política de governo. E é verdade. E é isso que nós temos que tentar, Paulo, chegar a esse ponto na nossa cidade, que seja uma política de governo, o crescimento do encadeamento produtivo. Às vezes, vamos trazer empresas que estão vindo para a cidade, ótimo, muito legal, mas vamos pegar as empresas que estão na cidade, vamos capacitar essas empresas. Não só vamos dar emprego nas empresas que estão vindo, não, vamos capacitar as nossas empresas, porque somos nós que damos emprego nessa cidade. Eu queria com isso conseguir passar para os senhores, aqueles todos que me ligaram, o que quer dizer cluster, o que quer dizer clusterização, passar um pouco do que é isso, né? Inovação, a gente fala muito de inovação, e muita gente só vive falando de inovação, e acha que inovação é aquilo que está fazendo. Não, às vezes o que ele está fazendo é repetindo uma coisa antiga com uma nova máscara. Não é isso. Inovação não é isso. É por isso que eu convido os senhores a começarem a participar conosco aqui desse painel que vai ser muito elucidador e, ao mesmo tempo, para que continuem sempre conosco, estejam na nossa associação comercial. Nós não vamos parar o Conecta por aqui. O Conecta vai passar em Maricá, depois ele sai para outras cidades, mas a gente vai continuar aqui medindo o resultado, as respostas e o que nós temos a falar com o próprio Conecta. Muito obrigado. Obrigado, Regazzi. Excelente, excelente. Palmas para você. Realmente tem que trazer a sociedade a participar do seu desenvolvimento. Vocês têm que ser protagonistas das empresas de vocês, da vida de vocês e do setor da sua cidade. É isso que a gente está trazendo para cá. E nessa questão com o nome que a gente vê aqui, o nome em inglês, né, clusters, né, clusterizações, como o professor aqui, Delfim, falou, professor Porter, nos anos 90, final dos anos 80, 90, ele definiu que as nações, elas eram mais competitivas não só pelos recursos que tinham, mas pela organização dos seus clusters. Sabe o que são clusters? São setores concentrados numa localidade. Isso é um cluster. É óbvio que vocês têm uma vocação aqui, por exemplo, na área do turismo, e vocês têm setores que vocês estão trazendo aqui na produção também de pescado, né? Vocês estão fazendo a aquicultura, e entre fortalecendo o comércio local, e para tudo isso a gente precisa de quê? De inovação. E aí que o CREA, a gente está o presidente do CREA aqui, o Miguel, e vocês vão entender o que o CREA, o engenheiro, ele faz, ele é o agente fundamental do processo da transformação tecnológica. Sem engenharia, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A engenharia, ela tem que entrar dentro das empresas. E os engenheiros também devem ser empreendedores. E a gente está chamando eles para esse processo. Miguel, por favor. Bom, agora boa tarde, acho que vou acertar, né? Obrigado, Regazzi. Saudando você, saúdo todos os outros colegas aqui no painel. E o que eu fiz questão de vir aqui hoje conversar, eu acho que o fundamental é a gente trazer perspectivas para os colegas que estão aqui. Assim como fiz em Guapimirim, eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes de contribuir com vocês. O primeiro ponto, né, é a importância da gente conseguir ter dados que possibilitem a análise de cenário. Eu falei aqui na abertura que, enquanto o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é a segunda maior economia do país, foi o estado que mais perdeu população, na contraposição do censo do IBGE, coloca Maricá como a cidade que mais cresceu. Ela dobrou de população nos últimos 10 anos, aproximadamente. Então, percebam que, para quem é do setor produtivo e quem trabalha na área, essa é uma informação, óbvio, do passado. Você está olhando com o retrovisor. Foi o que aconteceu nos últimos 10 anos, não obrigatoriamente é o que vai acontecer nos próximos. Mas é um dado de referência. E quanto mais próximo o espaço temporal você tem dessas informações, quanto mais bem qualificadas são essas informações, melhor as estratégias que o setor produtivo pode tomar para adequar a eficiência do produto que entrega. O CREA, ele tem uma informação de altíssima qualidade, completamente negligenciada no país inteiro.
que é a anotação de responsabilidade técnica. O que significa isso? Significa que todo serviço de engenharia feita precisa ser registrado junto ao conselho. É como se fosse a receita do médico quando prescreve uma medicação. O CREA fez uma legislação onde essa prescrição precisa ser paga uma taxa. Então o CREA foca nisso, na arrecadação através dessa taxa. Historicamente sempre foi assim. E o que essa gestão enxerga sobre esse dado? Nós temos ali ouro. Por quê? Tudo que acontece no setor produtivo está registrado ali pelos colegas. São mais de 360 mil RTs preenchidas ano. Só que são informações completamente não parametrizadas, não estudadas, não organizadas. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você é um fornecedor da construção civil aqui em Maricá. E eu faço a identificação através da RT que está havendo uma grande quantidade de serviço, né, da demanda por novas portas de madeira. E você não fornece porta de madeira. Então, naturalmente, essa construção civil vai buscar fora. Vai buscar em outro local, quiçá em outro estado. Então, blocos de concreto pré-moldado, demanda por... Qual é a demanda de Maricá por asfalto? Essas informações, hoje, elas estão dispersas, estão perdidas. Então, o próprio empresário, ele vai meio que na base da intuição tomar as decisões estratégicas sobre investimento. O que a gente está modelando agora, nessa transição digital do CREA, Regazzi, você conhece bem, a gente acabou de lançar agora o app, estamos vindo com a plataforma nova agora no final do mês. É uma revolução digital, assim como aconteceu com as Big Techs, como aconteceu com os bancos, agora mais recente, nós estamos trazendo para o setor de engenharia. Então, a gente vai trazer qualidade de dado para aqueles que querem apostar nessa área, desmistificando uma parte extremamente artesanal que a engenharia, principalmente da construção civil, sempre teve, e trazendo as técnicas mais modernas para isso. E eu nem estou falando de inteligência artificial, porque isso é modismo em certo ponto. Eu estou falando só de organizar as informações existentes. Então, isso é algo que eu não sei nem explicar, porque nunca foi feito antes. Até, assim, decepcionante como engenheiro da área, né? Mas que a gente vem trabalhando e vai entregar até o final da gestão. Então, essa transformação digital do Conselho, a gente espera que seja algo que impulsione o setor empresarial na área. Então, a gente vem trabalhando nessa direção e a gente entende que a região aqui de Maricá, como foi a região que mais cresceu em termos de população, ela vai ser uma das que mais vai se utilizar desse dado. Não só pela questão, né, da infraestrutura que tem essa demanda necessária, que ela se apresenta como essa demanda necessária, mas também pelas infraestruturas já existentes que em muitos casos estão chegando no final do seu ciclo de vida. Foi o que eu falei lá em Guapimirim. Nós vivemos aqui em Maricá, e não só no Maricá, no estado do Rio de Janeiro, sobre muitas infraestruturas que foram construídas há 100 anos atrás, numa época pujante da engenharia. A engenharia passou, da década de 80 para cá, por um processo de desconstrução no país. Não foi só no estado do Rio, foi no país como um todo, mas o estado do Rio foi um dos que mais sofreu. Quando houve uma tentativa de recuperação nos anos 2000, depois veio a Lava Jato. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão da corrupção, não é essa a questão, mas até parece que foi só no setor de engenharia. Só que na engenharia é mais fácil de medir e acabou sendo um alvo, porque se você faz a estrada está lá, você vai periciar para o resto da vida. Fez um hospital, o hospital vai estar lá. Agora, se desviou na medicação, a medicação é perecível, se perdeu. Então, a engenharia sofreu significativamente um ataque, covarde, inclusive, nessa direção, desorganizando as empresas, das grandes empresas de engenharia, e principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro. Espero que aqui esteja certificado com engenheiro as estruturas, que tenha feito o cálculo aí
da força do vento, né, na resistência, vélica, né, praticamente, dessa nossa parede aqui de lona. Mas isso é fundamental, esse resgate. Setor de desenvolvimento econômico é o setor das engenharias. A gente precisa resgatar o valor da engenharia. O número de jovens interessados em fazer engenharia caiu vertiginosamente. Os cursos de engenharia estão fechando. O saldo Maricá por tentar bancar esses cursos superiores aqui, porque se não houver mais engenheiros e engenheiras, né, é uma profissão que historicamente é extremamente masculinizada, mas que vem tendo aí uma ação muito forte. Inclusive, a gente tem um programa chamado Programa Mulher, só de incentivar a participação feminina na área, né? Quando meu pai se formou, na turma dele da Universidade Federal, eram 2 mulheres engenheiras em 400 formando. Hoje, formam em torno de 20% na Universidade Federal de Engenheiros. Ainda está muito longe de chegar aos 50%, que seria da equidade que a gente tem no censo. Mas já é um avanço significativo nos últimos 50 anos. E a gente tem que avançar mais. Por isso que a gente tem um programa Mulher, temos o programa CREA Jovem, e a gente vem trabalhando, tentando, ao Conselho, deixar de ser simplesmente uma estrutura cartorária burocrática, como historicamente sempre foi, né? Quase que um adversário do setor, para ser uma estrutura pujante, que esteja participando dos grandes eventos que discutem o setor, como aqui o Conecta, tracionando o desenvolvimento da área. Recentemente, a gente ajudou a viabilizar a Feira de Construção Civil em Rio das Ostras, foi um sucesso, milhares de participantes, vários prefeitos locais, mostrando uma pujança de uma demanda sobre a área ali na região. Então é isso que a gente quer buscar, sair também da capital, ir para o interior, entendendo o Estado do Rio nos seus múltiplos interesses e avançando cada vez mais com a defesa do nosso setor. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que isso já dê uma perspectiva de oportunidade e saibam que nós aqui no CREA, agradecendo aos nossos funcionários, votação, nosso gerente regional, coordenador regional, os demais colegas, contem conosco aí nas nossas ações. Obrigado. Obrigado, Miguel. Excelente fala, demonstrando a importância da engenharia nesse processo, e aproveitando e passando o gancho para o Ciro, que é o diretor de Inovação e Sustentabilidade. Ciro, explicar o que é o ICETIM aqui em Maricá e a importância dele para você poder organizar os setores econômicos, levar inovação para a gente adensar a cadeia produtiva, né, que é o encadeamento produtivo. Por favor, você poderia explicar para a gente? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ciro Torres, diretor de Inovação e Sustentabilidade do ICETIM, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Eu trouxe um videozinho institucional de 1 minuto, que passa todos os nossos projetos. Acho que está na agulha lá o vídeo institucional. Por favor. Que aí vocês vão ter uma noção um pouco do nosso trabalho, justamente nessa área de inovação. Não, essa é a apresentação. Tem um vídeo, ele vai botar. Ciência, tecnologia e inovação são o que nos move. Somos o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o ICETIM. Trabalhamos para transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento social, econômico e tecnológico da cidade, com inclusão e sustentabilidade. Fomentamos projetos que fortalecem a saúde, a educação, a cultura e o meio ambiente. Apoiamos o empreendedorismo, a formação científica e a qualificação profissional da população. Por meio de diversas encomendas tecnológicas, como o desenvolvimento do ônibus a hidrogênio, incentivamos soluções inovadoras com impacto direto na vida das pessoas. Inovamos também na cultura. A Maricá Filmes é a primeira plataforma pública de streaming do Brasil. Um espaço de valorização da produção local, da diversidade e da economia criativa, que leva as histórias da nossa cidade para novos públicos e novas telas. Estamos presentes em toda a Maricá com projetos inovadores. Bem Viver Alimentar, Horta em Casa, Planetário, Ambiente Digital, Qualifica Maricá, Sim Eu Posso, Educação Politécnica, Mumbuca Futuro e nas incubadoras de inovação em cultura, tecnologia, robótica e sustentabilidade. Maricá cresce e o ICETIM é parte dessa evolução. Sejam bem-vindos a Maricá. Sejam bem-vindos ao ICETIM, onde o futuro começa.
Então, esse vídeo institucional perpassa todos os nossos projetos, onde justamente a nossa discussão é como trazer inovação, ciência e tecnologia, não é, para um município como Maricá, que há 16 anos atrás não era nada, né, e começa a despontar no estado, na região metropolitana 2, como uma referência. E o nosso grande desafio, nós nascemos em 2000, né, 5 anos atrás, para justamente, através da ciência, da tecnologia e da inovação, atrair empreendimentos aqui para a nossa cidade. Né? Então, a gente, já que a palavra aqui são os clusters, né, ou seja, os aglomerados, os agrupamentos industriais ou comerciais, o nosso desafio atual é justamente desenvolver, a partir da inovação, ou seja, coisas que não existem no mercado, basicamente 3 clusters, 3 agrupamentos de negócios para Maricá. Na área de transporte sustentável, com o ônibus a hidrogênio, na área de alimentação, né, com o Bem Viver Alimentar, e o cluster de saúde, com vários projetos, alguns já desenvolvidos e outros em desenvolvimento. Então, nós temos basicamente 3 temas principais. Você podia, só para eu ilustrar aqui, tem uma breve apresentação, né? Então, essa nossa missão... Pode... você vai... Obrigado. Basicamente, a gente trabalha com entrega. Então, a gente tem conceitos, a gente tem muitas referências bibliográficas, mas a nossa missão é fazer entrega para a população de Maricá. Então, nesses 5 anos, a gente tem entregue coisas para as pessoas, para os homens, mulheres e para as famílias de Maricá. É como a política pública, a nossa missão pública é trazer inovação e materializar isso com propostas concretas de geração de emprego e renda, capacitação e mudanças aqui na nossa cidade. Então, o nosso cluster de transporte sustentável, a nossa cereja do bolo é o nosso ônibus híbrido movido a hidrogênio. Então, a discussão é que a gente consiga atrair, né, empresas de tecnologia para produzir esses ônibus aqui na nossa cidade. Então, a gente tem investimento público, tem a parceria com uma empresa privada, uma startup, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, via COP, o FRJ, e a gente desenvolveu esse ônibus que hoje já está rodando na cidade. Vocês devem ter visto já o ônibus rodando. Nós temos 3 protótipos, um 100% elétrico, um híbrido elétrico hidrogênio, que é esse que está aqui na foto e que apareceu no vídeo, e um elétrico etanol. São modelos, a gente podia ter comprado, a EPT, nossa parceira, a gente pega o dinheiro e compra o ônibus, mas isso ia gerar emprego e tecnologia lá na China, nada contra os companheiros chineses, mas a gente quer gerar emprego e inovação aqui no território de Maricá. Então, por isso, a gente tem um modelo com uma tecnologia própria, na verdade, 3 modelos. Então, a ideia é que a gente consiga atrair outras empresas interessadas a construir partes desse ônibus, não a carroceria, não o chassi, isso já é feito em São Paulo, no Paraná, mas aqui a parte tecnológica, que é o nosso diferencial. Além disso, a gente ainda tem alguma sorte, né? Tem um fator aleatório que colocou jazidas de hidrogênio natural no nosso município. Então, a gente está iniciando uma nova encomenda tecnológica para fazer a prospecção, o armazenamento e o uso de hidrogênio natural para servir de combustível para os nossos ônibus. O segundo agrupamento, o segundo cluster, tem a ver com a alimentação sustentável. Então, nós temos 5 projetos agrupados nesse guarda-chuva chamado Bem Viver Alimentar, que é o restaurante escola, que hoje já tem cerca de 1.500 alunos formados e mais 5.000 pessoas na fila para fazer os cursos que acontecem ali no centro de Maricá. A gente transferiu a fábrica do açougue vegano,
que era no Rio de Janeiro, a gente roubou para cá. Hoje a fábrica do açougue vegano é aqui em Maricá, gerando emprego e usando insumos da agricultura familiar da nossa cidade. A gente tem o projeto Horta em Casa, que é uma parceria da Prefeitura do Icetim com uma organização chamada Cooperar, que monta hortas de 1 metro quadrado até 2.000 metros quadrados na casa das pessoas, nos comércios, nos órgãos públicos, né? A gente tem o Empório Piatti, né? Uma fábrica de massas e farinhas funcionais que usam a empim da agricultura familiar em Maricá. Então a gente tem uma parceria com a Associação de Agricultura Familiar. E a Tomates do Brasil, que produz tomates em estufas, em ambiente controlado. Então esse é o nosso cluster de alimentação sustentável, gerando mais oportunidades de negócio. Então, para fornecedores, para geração de emprego e renda em nosso município. Então, são entregas, são projetos que estão rodando aí há pelo menos 24 meses. E o terceiro e último agrupamento é esse cluster de saúde, que começa, né, com o monitoramento da Covid, né, lá em 2020. Depois a gente cria um capacete, um respirador não invasivo, que hoje já tem 150 unidades fabricadas como protótipo. Então, no Hospital de Che Guevara e no Gafreguinle, no Rio de Janeiro, que foram os projetos inaugurais de encomendas tecnológicas na área de saúde. Está em desenvolvimento um CPAP, né, um aparelho de baixo custo para problemas respiratórios, um videolaringoscópio também de baixo custo, né, projeto de mapeamento de vírus e doenças negligenciadas no nosso município, e uma parceria recém-assinada com o governo cubano, tornando Havana, cidade irmã de Maricá, para a produção de vacinas cubanas aqui, que serão vacinas maricaenses, né, para problemas de diabetes. Então, basicamente, a gente também tem aqui uma oportunidade de negócios, de empresas na área de saúde, para fabricarem esses produtos ou insumos para esses produtos aqui. Tá? Então, esse é o papel do poder público, trazer, né, trazer para Maricá também cultura. Então, o nosso, na área de cultura, a gente criou uma plataforma de streaming, que também é uma produtora de filmes. A Maricá Filmes está disponível pode baixar aí, está no aplicativo do Android, do iOS. Foi a primeira plataforma pública de streaming no Brasil, está disponível. Então a gente tem produção local, e a ideia é, junto com a questão do turismo, tornar Maricá um polo de produção cinematográfica. Então ali no centro de Maricá tem a incubadora de cultura, onde existem cursos de assistente de direção, produção, games. Então esse é o nosso desafio, o município investindo em desenvolvimento científico, tecnológico e geração de arranjos produtivos locais, criação de clusters para criar esse movimento de geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico, social e ambiental na nossa cidade. Então, essa é a nossa missão, fazer entrega, pegar o dinheiro público do petróleo, do royalty do petróleo, que a gente chama do dinheiro sujo do royalty, e transformar isso em geração de riqueza sustentável para as próximas décadas, né, para as pessoas e famílias de Maricá. Esse é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Parabéns, a gente ficou muito impressionado, tá, que Maricá já está fazendo. Vocês sabiam que Maricá estava fazendo isso tudo, gente? E essa questão dos clusters, na verdade, são agrupamentos de empresas que a gente quer organizar, adensar aqui na região. E para concluir nosso painel de debate, eu vou dar eles vão dar um pitch de 3 minutos só, cada um deles, dizendo o que tem que ser feito agora em Maricá, da parte da associação, da parte do CREA e do ICETIM, para a gente fazer com que tudo isso
vá para frente. E aquilo que não foi sinalizado ainda na parte da inovação, que seja de forma organizada, com o setor produtivo, falando muito que o Roosevelt fala, né? O setor produtivo é a mola do desenvolvimento de qualquer localidade. Então, vou pedir para cada um 3 minutinhos para dizer o que tem que ser feito a partir daqui para frente. Obrigado, Regazzi. Então, a nossa associação comercial, nós continuamos com aquele projeto que nós começamos no ano passado, onde nós vamos nos reunir com empresas do aeroporto. E nós vamos sentar junto a nós, né, quer dizer, aos empresários da região, vamos juntos conversar sobre como nós podemos fazer com que isso cresça, como nós podemos sentar com eles e fazer com que isso cresça. Aqui, eu uso muito o ICETIM, né, porque é uma instituição que dá muito apoio à nossa associação e nós também ao ICETIM, porque eles estão com uma coisa maravilhosa, que é o Parque Tecnológico. É tudo que a clusterização necessita. É um parque tecnológico, onde ali vão estar empresas voltadas à tecnologia de vários setores. Então, isso vai ser muito bom para nós que precisamos, dentro dessa cidade, de capacitação, de qualificação. Só que a nossa associação coloca que tudo isso vai acontecer, mas nós queremos também o agora, né? O agora é dar o apoio ao empresário local, o apoio ao empresário que nesse momento precisa vender. Então, Regazzi, isso é o papel da nossa associação em que nós estamos cada vez mais fazendo acontecer na cidade, né? Sabemos de todos os projetos, mas nós precisamos também do agora. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns aqui ao Delfim. O Sebrae vai estar junto de você nessa operação. Miguel, por favor. Eu vejo, quando a gente fala de inovação, às vezes as pessoas não abraçam o conceito como um todo de entender que toda inovação está atrelada a um risco. E o risco, naturalmente, ele pode ser um retorno muito positivo ou um retorno negativo. E para reduzir os impactos do risco, quando tem um retorno negativo, precisam das instituições fortes que subsidiam. Então, por exemplo, um evento como esse, né, que é um evento de promoção, de encontro, que é um evento que diretamente não vai dar retorno de lucro, mas indiretamente pode trazer muito, é onde, por exemplo, uma instituição como o CREA, que não tem fins lucrativos, tem que estar presente ajudando a financiar. Então, eu acho que esse é um ponto, né, é como a gente viabiliza um ambiente favorável ao desenvolvimento da inovação sem que as pessoas quebrem. E acho que esse é o principal ponto, que quando se debate sobre esse tema da questão produtiva com a inovação. É da natureza do risco ter os percalços. O que não pode ser da natureza é um erro acabar com a vida daquele empreendedor, daquele profissional. Então, até porque às vezes não é nem um erro, às vezes é só a conjuntura. Então, a gente precisa criar um ambiente favorável a se reerguer, né? E aí entra uma discussão desde econômica sobre financiamento, viabilidade de taxa de juros baixa, oportunidade de crédito, a um ambiente onde tem informações para diminuir esses riscos. E aí hoje é a nossa estratégia como CREA. É trazer os profissionais que são do setor, que atuam com o setor, informações que possam dar a ele, por exemplo, no caso do aeroporto, qual é a atividade de manutenção de motores, qual é a atividade, e se não tiver, significa que está tendo um exercício ilegal da profissão, é uma empresa atuando de forma irresponsável. E em breve, já aviso logo, quem estiver fazendo, a fiscalização do CREA vai estar em cima, multando e autuando. Vou dar outro exemplo, ar-condicionado em hospital. É uma das coisas que mais mata. É a contaminação no ar no hospital. Se não faz a manutenção do ar-condicionado com uma empresa devidamente qualificada, registrada e habilitada nos seus conselhos, não é só uma negligência profissional, está matando gente. E a gente vai cruzar os dados das ARTs georreferenciadas com os endereços laboratoriais, hospitalares e clínicos. E aí, se não foi feito,
vamos autuar, abrir para o Ministério Público, notificar a Prefeitura, notificar a Secretaria de Saúde, enfim, a gente vai fazer todo esse tipo de atuação. Se não der certo, a gente leva para a imprensa, que aí o pessoal respeita. Foi o caso, por exemplo, da ponte na região portuária em Niterói, que a gente fez todo esse trabalho, uma ponte caindo naquela região, não houve retorno da Prefeitura, nem da Defensoria Pública, nem da Defesa Civil, e aí a gente foi para a imprensa, aí teve retorno. Então, a gente sabe a estratégia que pode ser necessária, junto com a fiscalização ativa, e isso que a gente pretende entregar. Mas não só na base da denúncia, que não foi a caso da ponte, mas na base de uma estratégia metodológica, cruzando dados que levem a uma ação coordenada. Obrigado, Miguel. Obrigado pelas palavras aí. A questão na engenharia tem que ter muito cuidado, porque a engenharia, ela não mata, promove uma catástrofe se não for bem feita, não for fiscalizada, né? Que nem uma ponte, um edifício, né? Se a gente faz uma construção e não está dentro da regra, a gente pode prejudicar muitas pessoas. E aí a gente tem a questão da orientação, né? Trazer a tecnologia da orientação. E aí, Ciro, o que você considera que Maricá tem que fazer daqui para frente aí para trazer todos os empreendedores locais e atrair mais empreendedores para essa questão da inovação, da questão dos arranjos produtivos? Como nosso papel institucional é justamente a inovação. Então, a gente faz pesquisa e desenvolvimento para criar coisas novas e assumindo risco. Muitas vezes, por exemplo, a missão é criar um transporte sustentável. Nós estamos desenvolvendo 3 protótipos. 2 deles não serão produzidos. Então, tem um custo nessa pesquisa que precisa ser subsidiado, porque ela vai ser abandonada. Só um tipo de ônibus vai ser produzido. Então, esse é um pouco o papel nosso de também ter o risco, né, e assumir esse risco em nome do desenvolvimento, senão ninguém faz. Então, a nossa missão, em grande medida, é estar trazendo inovações e novidades, e quando elas maturam, quando elas estão prontas, a ideia é a gente entregar para a nossa prima rica, que é a Codemar, para ela produzir e criar. Então, a gente assume o risco, trabalha com pesquisa e desenvolvimento e diz, olha, isso daqui é um projeto exitoso, vai gerar emprego e renda em Maricá, vai atrair empresas, é produtivo do ponto de vista de criar aqui um arranjo produtivo local, né, fortalecer determinada economia local, regional. E aí a gente entrega isso para uma outra secretaria, para uma empresa, né? Nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento envolvem copropriedade e royalty. Então, nenhum problema se a gente entregar uma das nossas pesquisas, 24 meses ou 36 meses depois, para uma empresa pública ou para uma empresa privada, para produzir aquela peça, aquele equipamento, aquele serviço, porque o município de Maricá vai receber como retorno os royalties dessa produção, que a propriedade intelectual é nossa. Então, esse é o nosso desafio, ver o que 2, 3 anos depois a inovação não é mais inovação, ela é estándar. Então, a gente precisa buscar, né, novos projetos, novas iniciativas para resolver problemas aqui locais e dar esse retorno para a população, né? Afinal de contas, a gente está fazendo isso com dinheiro público, né, das pessoas, dos homens, das mulheres, das famílias de Maricá. Então, o nosso desafio é não só dar esse retorno concreto, em termos de capacitação, fortalecimento econômico, social e ambiental na cidade, mas construir uma nova economia. Em algum momento, esses royalties do petróleo vão diminuir, né, ou serão taxados, ou serão condenados eticamente, né? Então, em algum momento, a gente tem que construir uma economia verde, circular, sustentável, né? E Maricá não poderá ser dependente desses royalties a vida toda. Em algum momento, eles vão acabar. E a gente tem que preparar hoje a Maricá do futuro. E, obviamente, todo esse entorno comercial, industrial, a gente precisa fortalecer aqui na nossa cidade. Como bem lembrou o Delfim, temos o nosso parque tecnológico, que vai ser entregue até dezembro, e a ideia é que seja construído ao lado o nosso parque industrial, né? Porque a gente tem um desafio maior, a gente tem que atrair
mais e mais indústrias para o nosso município, que nós não temos muito poucas indústrias aí, né? Temos comércio, serviço, alguma coisa de turismo, mas precisamos fortalecer esse aspecto mais industrial na nossa cidade. Então, Perfeito. Excelente, salva de palmas aqui ao Ciro. E lembrando que a inovação você tem que usar. E quando você usa, você às vezes erra. E errar é uma característica empreendedora, mas você tem que errar do ponto de vista planejando e com responsabilidade. Se você não tentar, você não tem como inovar, é impossível. Então você está certo, o erro aqui tem que admitir o erro responsável, né? O erro com dados, que você aprenda com erros e a partir daí você consiga gerar inovação, porque a essência do empreendedorismo é inovação, qualquer um que seja, do menor possível, ok? Muito obrigado pela colocação de todos vocês e um forte abraço a todos aí que nos assistiram, hein? Um abraço, hein?